Estamos na região metropolitana de Belo Horizonte. Presídio de Vespasiano. Vamos nos encontrar com um homem que ganhou fama de feiticeiro, acusado por um crime macabro. Já é ele ali, não? É o Raoni? Raoni Miranda, 20 anos. Para alguns, um líder espiritual. Para outros, um assassino. Você não tentou socorrer? Ela podia estar viva. Não. Ele é acusado de comandar a execução de uma adolescente num ritual de terror. O que você acha que aconteceu ali? Na hora? Não sei. Algum desentendimento. O crime. A vítima, Camila Oliveira Souza, de 17 anos. Uma garota bonita, com os olhos castanhos, cabelos lisos e um sorriso encantador que chamava muito a atenção. Querida pelos amigos. Encontrada morta na calçada, em frente à casa de Raoni. Com golpes de faca no peito, no pescoço e nos olhos. A faca, usada como arma do crime, é encontrada na pia do banheiro. Mas a polícia não consegue descobrir exatamente onde Camila foi executada. Lavaram dentro da residência, mas dá para ver nitidamente alguns pingos de sangue na parede e em algumas roupas. Segundo a investigação, o local é usado para consumo de drogas e rituais estranhos que levaram ao sacrifício de Camila. Dizem que a moça não saía daqui de dentro, né, usando drogas, essas coisas assim. Raoni foge com mais 2 comparsas, também acusados pela morte da adolescente. 4 meses depois, os 3 são presos. Raoni no centro, Warley o mais alto e Cleaver. Eu já posso tirar foto no carro. No dia da prisão, a atitude de Raoni é de deboche. Dá risadas como se fosse divertido atrair tanta atenção. Mas o Raoni que sai do pavilhão parece outro. Vem sério, em nossa direção. Ele é travesti e fica numa ala reservada para homossexuais. Há poucos dias do julgamento, aceita conceder a primeira entrevista desde que foi preso. Segundo o diretor do presídio, quer passar uma boa imagem. Qual é o comportamento do Raoni aqui dentro da penitenciária? Aqui dentro da unidade ele é um preso de excelente comportamento, não tem problema nenhum disciplinar. Mas quem é este homem, acusado de matar a própria amiga num ritual? A entrevista. Raoni, enfim, chega ao prédio da direção do presídio, onde será a gravação. Ele tem que permanecer algemado. É um jovem franzino e parece calmo demais para quem vai falar sobre um crime tão violento. Qual que é a verdade aí? A verdade, eu estava no local, mas eu não sabia o que ia acontecer. Mas depois que eu vi ela lá, toda esfaqueada. Você não tentou socorrer? Ela podia estar viva. Não. Por que você não tentou socorrer ela? Na hora eu só saí correndo, deixei eles lá e depois saí. Raoni diz que era amigo de Camila e insiste que não a matou. Mas a polícia não tem dúvidas. Ela foi assassinada a mando de Raoni. Tudo porque Camila teria desrespeitado um pacto macabro. Raoni tenta nos convencer de que não é o assassino. Você armou uma emboscada para Camila ser assassinada? Não. Jamais.
Você desferiu os golpes Não, com a faca? não. As primeiras imagens, quando você foi preso, você ria para a câmera, você fazia um sinal, cumprimentava a câmera. Hoje é diferente, né? Hoje é diferente, porque antes eu não tinha caído na real ainda, pra mim tudo era brincadeira. Raoni diz que era amigo de Camila e não tinha motivos para matar. O que você sente pela morte dela? Ai, não sei. Gostava muito dela, sabe? Nós saíamos sempre juntos, pra todo lugar que ela ia, ela me levava, todo lugar que eu ia, eu levava ela. Eu não tinha porquê de eu fazer isso com ela, não. Não? Jamais. Afirma que está sendo perseguido por ser homossexual e travesti. Eu creio que foi tudo uma armação contra a minha pessoa. Armação? Isso. Mas não pode fugir de um fato. Camila foi morta dentro da casa dele. A investigação começa a apurar os detalhes macabros do assassinato. Era 31 de outubro de 2013, data conhecida como o Dia das Bruxas. Coincidência ou plano diabólico? Raoni chama Camila para ir até a casa dele, depois da escola. Lá estão Warley e Cleaver. Eles começam um ritual. Usam drogas. De repente, começa o sacrifício. Quem afirma é a delegada do caso. A vítima foi atraída até o local, ela frequentava lá, então foi atraída lá no dia. O Cleaver segurou dando uma gravata nela, né, impossibilitando a defesa dela. O irmão dele de criação, que é o Warley, tirou a arma da cintura e desferiu os golpes na região da nuca. E o Raoni também. Você desferiu vários golpes com uma faca. Essa é a acusação. Não tem prova. Não tem prova que foi eu que matei ela. Eles estão falando uma coisa que não tem prova. Mas Raoni tem dificuldade de convencer que não participou do crime. Você ouviu os gritos dela? Não. Mas ela gritou. É o que os vizinhos dizem. Não gritou. Então você talvez estivesse dormindo, porque se eles ouviram... Não ouvi, eu tenho certeza que não ouvi. Mas testemunhas disseram à polícia que ele e os dois comparsas tentaram abafar os gritos de socorro da moça. Algumas testemunhas falam que, ao ouvir esses gritos, eles ligaram o som numa altura máxima, realmente para confundir os gritos com a música e ninguém perceber que estava acontecendo as atrocidades no local. Qual tipo de cena você viu? Cena nenhuma, só vi aquele monte de sangue no chão e ela lá fora, morta já. E tinha sangue também numa bacia? Não vi essa parte não. Disseram que encontraram sangue na bacia, que foi negócio de ritual. Mas eu não vi isso, não. Segundo a promotoria, a polícia ouviu testemunhas que afirmaram a gangue planejava beber o sangue da vítima e um prato foi visto no local. Havia a pretensão de se beber esse sangue ao argumento de que esse sangue daria proteção aos acusados e os livraria de qualquer ação policial. Considerado um jovem líder espiritual, ele recebia amigos em casa para os rituais, cerimônias que diz serem práticas religiosas. Quantas pessoas seguiam e frequentavam sua casa? Há umas 10. A Camila era uma delas. Sim. Mas que espécie de religião é essa, em que as reuniões são regadas a drogas? Vocês consumiram, então, maconha naquele Só. dia? Uhum. E a Camila, inclusive? Inclusive ela. Camila era frequentemente vista aqui no bairro com Raoni e os dois irmãos, Cleaver e Warley. Ela frequentava os rituais feitos aqui. Mas, segundo relatos, Camila teria o desejo de deixar o grupo. E ela arrancou um colar que usava, símbolo do pacto, feito com a religião de Raoni. Este ato, o fato dela ter arrancado o colar,
foi considerado como uma traição. Traição que ela pagou com a própria vida. Qual é o significado desse colar? É mais uma proteção para ela. E se a pessoa arrancasse? Aí seria com ela. As consequências depois eu não sei falar o que ia acontecer. Seria uma negação? Com certeza sim. Porque o espírito não foi até na pessoa e falou, eu quero você. A pessoa chegou até nele. Então ela tirando isso, ele vai ficar um pouco invocado sim, a pessoa. Primeiro, Raoni nega ser esta a motivação do crime, mas não esconde que encara Camila como uma traidora. Na sua visão, houve uma traição da Camila? Pode ser que sim. E acredita que ela merecia punição. Você acha que ela seria punida de alguma forma? De alguma forma, mas eu não sabia como. Tentei falar com ela várias vezes, ela não me escutou, falou que não queria mais, que não sei o quê. Falei, então tá. Quando você pensa nela, aqui na cadeia, você sabe que é por causa dela que você tá aqui. Sei. A única forma que eu penso é orar bastante por ela, pedir a Deus por ela, que ela sabe que não fui eu que matei ela. Enquanto Raoni tenta negar sua participação, Warley da Silva é o único que assume que desferiu os golpes contra Camila. Diz ainda que não agiu sozinho, que teve a ajuda dos comparsas. Para a polícia, não há dúvidas. Os três são coautores, tiveram participação no crime. E mais, Raoni seria o mandante.